Olá pessoal, tudo certo com vocês? Então, hoje mais um videozinho aqui no nosso YouTube, nosso canal. Antes de mais nada, convido vocês a se inscrever no nosso canal e dar o joinha, dar o like, isso é bem importante para nós, tá bom? Então, vamos lá. Vocês pediram pelo Instagram o vídeo, a receita do pãozinho francês, certo? Então vamos dar lá a vocês. Essa receita tá toda aqui. Essa receita eu tirei de um canal aqui do YouTube, que é bem legal, amo pão caseiro, é bem interessante. Eu só fiz uma readaptação dela, né? Deixei um pouquinho menos hidratado até, porque nossas farinhas são meio ruinzinhas e às vezes a pessoa não tem muita prática em manipulação de sova. Às vezes ela fica um pouquinho hidratada demais e fica muito mole a massa, tá bom? Então eu fiz uma pequena adaptaçãozinha aqui. Bom, antes de mais nada, o pão francês não é um pão difícil de fazer, tá? É um pãozinho até razoavelmente fácil de fazer. Tem uns detalhezinhos, tem uns segredinhos, mas fora isso, não é uma receita complexa. É uma receita que a gente usa poucos materiais, então vamos usar o que aqui? A farinha de trigo, água, açúcar, sal e gordura. Somente isso. Uma receita bem fácil, tá? Teoricamente, trocando a gordura, que eu vou botar manteiga, é uma receita vegana, se quiser trabalhar com isso, tá? É só trocar a gordura por uma gordura vegetal. Eu botei animal, depois nós vamos conversar sobre isso. Também não vou me delongar muito nos tipos de gorduras, tipos de farinhas aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas se vocês quiserem um vídeo específico sobre uma conversa sobre farinhas, gorduras, o porquê do sal, a quantidade de fermento, o porquê muda o fermento, aí a gente pode, vocês deixam as inscrições aqui embaixo, nos comentários, tá? Que daí a gente dá uma olhada e faz de repente um videozinho um pouco mais técnico sobre isso. Combinado? Então, vamos falar rápido sobre nossos produtos. Hoje eu estou usando uma farinha brasileira, tá? É a Venturelli, essa aqui que está aqui. Por que a Venturelli? As farinhas brasileiras, elas não são tão boas assim, elas não são tão fortes assim. O que é força da farinha? É a quantidade de proteína, é a quantidade de glúten que ela tem, para fazer com que a rede de glúten e proteína se firme e faça o pão crescer, faça uma massa forte e bonita, tá? Nossas farinhas, elas são mais fracas, não são tão fortes assim. Mas, Dor, como é que eu vejo se a farinha é boa ou ruim? Bom, uma das dicas aqui não é a principal ou a mais correta, mas que a gente usa aqui muito no Brasil, porque a gente não tem padronização aqui de força de farinha nas embalagens. A gente usa muito a quantidade de proteína que é fornecida na embalagem do produto, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, toda embalagem vem essa tabelinha aqui, ó, certo? Nessa tabelinha existe a quantidade de proteína por 50 gramas ou 100 gramas. Vamos ver que isso aqui tá aqui é tudo por 50 gramas. Então assim, a Venturelli me põe 6,4 gramas por 50 gramas. Certo? Ou seja, como eu quero a porcentagem, é por 100, então eu duplico. Então me dá 12,8, quase 13% de proteína. Para o Brasil, isso aqui é bem alta. Tá? A Anitta, que é uma farinha que o pessoal usa bastante, ela tem 12%, então ela é um pouco mais forte. Então vocês veem muito isso. Para o pão, pelo menos acima de 10%. Tá? Ou seja, ela tem que estar ali naquela tabelinha, proteínas 5%, tá? Pelo menos, tá? Porque daí tu multiplica por 2, né? Que é 100, que é a porcentagem, dá 10 gramas. Eu gosto muito da Venturelli por dois motivos. Porque ela, aqui eu acho fácil, né? Não é tão difícil de achar aqui. Ela não é uma farinha cara, certo? E é uma farinha bem branquinha, ela é bem pura. Ela não tem muitos resíduos de cinzas, como a gente fala, tá? Outra farinha boa é a Anaconda Premium, é a Rosa Flor. O pessoal gosta da Anitta. A Anitta aqui na região o pessoal usa muito. Eu não gosto muito da Anitta, porque a farinha Anitta, porque ela deixa ela mais escura, ela fica mais escura. Quando eu faço minhas pizzas, eu gosto muito da Venturelli. Combinado? Então assim, a farinha é importante e nós temos que ver certinho a quantidade de proteína que nós temos. Depois, no outro vídeo, se for necessário, eu explico porque é a farinha tipo 1, tipo 2, integral, 0, 0, 0. Isso não vou entrar em detalhes agora, senão o vídeo vai ficar de 5 horas. Combinado? Então assim, usem uma boa farinha, tá?
Pelo menos, mas eu estou acostumado com aquela farinha e ela me dá um pão bom. Ótimo, isso é importante, tá? Além de ser uma boa farinha, você tem que ter a manha dessa farinha, você tem que pegar o jeito dela. Então você já está acostumado com a farinha e ela dá um bom resultado, permaneça com ela, tá bom? Combinado? Bom, aqui nós vamos botar açúcar. O açúcar na massa ajuda a dar coloração para ela, tá? Porque a diferença desse pão francês que a gente está trabalhando aqui hoje, o pão francês profissional, industrial, é o nosso forno. O nosso forno chega no máximo a 250 graus. O forno industrial chega a mais. Então ele assa na metade do tempo. Isso faz com que o pão cresça um pouco mais, tá? Assim o nosso talvez não cresça tanto, né? Por causa da limitação do nosso forno. Então, para ajudar isso, nós vamos botar um pouco mais de gordura e vamos botar um pouco de açúcar na massa, porque esse açúcar, além de me dar estabilidade da minha fermentação, ele também me dá cor, né? E isso fica legal, porque como a gente tem um forno um pouco mais baixo, de temperatura mais baixa, então a cor, isso aumenta na cor. Combinado? Tá bom? Outra coisa que nós vamos trabalhar, que é um pouco diferente aqui, talvez o que vocês fazem em casa, na casa de vocês, vamos trabalhar com uma pré-fermentação, ou polish, ou esponja, tá? O que é isso? Nada mais é do que tu preparar uma porcentagem da tua massa, deixa eu tirar aqui, uma porcentagem da tua massa com água, farinha e o fermento que tu vai usar na receita, tu já coloca aqui. E tu deixa, essa aqui ficou uma hora e pouco fermentando. Olha como ela fica bonita. Ela vira uma esponja mesmo, tá vendo? Ó? Ela vira uma esponja, ó. Tá? Bem legal. Isso que vai fazer a estabilidade da nossa fermentação e agregar sabor, tá? Por quê? Porque nós estamos aumentando a maturação desse fermento. Então isso nos dá mais sabor e tira um pouco daquele gosto de fermento da massa. Se deixar isso aqui um dia aqui, ela começa a dar fermentação, um cheiro alcoólico e dá uma fermentação um pouco mais tipo pão italiano. É bem legal também, tá? Bem cheirosa. Essa aqui tá uma hora aqui. Nós estamos o que hoje? A 24 graus, 25 graus aqui, certo? Então ela tá uma hora, ela cresceu. Ela tem que crescer até virar uma esponja. No frio vai demorar mais, tá bom? Combinado? Então primeiro nós vamos fazer essa esponja aqui, tá? E vou deixar de lado porque eu já tenho a minha pronta. Como é que a gente faz a esponja? A esponja pode, aqui nessa receita, eu estou trabalhando com 10% do volume da nossa massa, tá? Vocês vão ver, eu vou deixar na descrição toda a receita, tá? As porcentagens, porque eu vou trabalhar com porcentagem, vou dar em gramas para vocês, mas vou trabalhar em porcentagem. Por quê? Porque se vocês quiserem ampliar essa receita, tá? É mais fácil, porque vocês têm a porcentagem de cada produto. Então dá para botar... eu quero fazer 30, 40 pãezinhos, vocês conseguem trabalhar em cima disso, tá? Essa receita aqui, ela dá, se eu não me engano, 7 pãezinhos, 8 pãezinhos de 90 gramas, 85, 90 gramas, tá bom? Essa é a média que ela vai dar, combinado? Então, eu estou usando aqui 50 gramas, tá? De farinha, vou botar 5 gramas de fermento e vou botar a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de fermento, de farinha, eu ponho de água, tá? Exatamente a mesma quantidade, tá bom? E o fermento eu estou usando aqui 5 gramas, é meio sachê daquele sachêzinho que vocês vêem no supermercado lá, tá bom? Por que 5 gramas? Porque eu vou trabalhar mais ou menos aqui com 400 gramas de farinha, tá? E hoje a temperatura tá relativamente média, não está tão alta e também tão baixa. Está em torno bom de fermentação, que está aqui hoje em 26, 27 graus. Se tiver mais frio e você tiver mais pressa, tem que aumentar o fermento. Tá? Se tiver muito mais quente, diminui um pouco a quantidade de fermento. Em vez de 5 gramas, põe 3, tá bom? Certo? Porque senão o pão vai crescer muito rápido e às vezes não dá aquele tempo da maturação do fermento e pode dar gosto de fermento na massa. Tá? Ó, essa é a nossa esponja, nosso polish que a gente chama, tá bom? A pré-fermentação. A pré-levedura. Ele fica assim, um grudezinho. Ó, bem, tá vendo? Ó? Aí depois de uma hora e meia, que deu uma hora e pouquinho, ele ficou assim, ó, essa esponja. Isso aqui já está começando a nossa fermentação. Então, a partir disso, e todo o nosso fermento está aqui, então a partir disso nós vamos começar a nossa massa. Combinado? Vou colocar o nosso fermento aqui, a nossa esponja, né, o polish, aqui no meu bowl, tá? Você não vai estar tudo pesado. Para fazer o pão, para fazer massa, é importante que seja tudo
ou mise en place que a gente faz na mise place, que é o que acontece, de deixar tudo organizado e prontinho. Assim você não esquece nada e já está tudo pesado. Fica até mais fácil para trabalhar, tá bom? Botamos a esponja, vamos botar toda a nossa farinha. O nosso açúcar, aqui o açúcar mesmo. Todo o nosso açúcar, o sal tá do lado ali. E aqui, como eu já conheço a minha farinha, a gente vai trabalhar a nossa massa com 60% de hidratação, combinado? É uma hidratação boa trabalhar. Se vocês conseguirem trabalhar com 64, 65 gramas de porcentagem de hidratação, é melhor. Quanto mais hidratada a massa, mais fofinho e mais o nosso pão vai crescer, tá bom? Mas daí fica mais difícil de mexer, a massa fica mais mole, tem que fazer umas dobras um pouco especiais. Com 60%, ela vai ficar bem legal, não vai ficar massa tão dura, certo? Vai crescer bem e vai ficar fácil de manipulação. Pelo menos pela primeira vez de vocês fica bem fácil, tá bom? Eu já conheço a minha farinha, então eu posso colocar toda. Ela tá pesada aqui já de acordo com a porcentagem. Nós estamos botando aqui 390 gramas de farinha. Então aqui tem mais ou menos 200 e pouquinhos de água, combinado? Se vocês não conhecem a farinha de vocês, coloca a água e deixa um pouquinho, tá? Porque se você ver que está dura demais, vocês conseguem trabalhar e botar mais água, certo? Tá bom? Aqui eu vou botar toda porque eu já conheço a minha farinha e a Venturelli é uma farinha que ela aceita bastante hidratação. Quanto mais fraca a farinha, quanto menor a proteína dela ali, tá? Mais ela fica úmida e não consegue acertar tanta quantidade de água, tá? Então quanto mais forte a farinha, mais ela aceita água. E daí por isso que ela consegue suportar e segurar toda essa rede. A rede de água hidratada, tá bom? Eu gosto sempre de mexer sempre com uma espátulazinha no começo. Ó, misturamos já um pouquinho da farinha e a água. Vou botar o sal agora, tá? Nós estamos trabalhando com 2% de sal. Geralmente o pão francês nas padarias era com 1,6, 1,8, certo? Mas como nós estamos aqui em casa, é nosso, e a gente não tem os melhoradores, tudo, a gente vai aumentar um pouco o sal, porque o sal ajuda a hidratar mais a nossa massa, principalmente porque o nosso forno não é tão bom assim, tá? Além de agregar sabor, né? E ajudar na nossa fermentação, tá? Então, eu gosto de começar com a espátula, porque daí a massa já não gruda tanto na mão. Tá? E vamos misturar toda a farinha aqui, antes de nós botar na mesa, tá bom? Vamos trabalhando. Aqui só estou misturando, eu não estou sovando nada a massa, tá bom? Estou só tentando incorporar toda a farinha na massa. No nosso bolo aqui. Ó, incorporou tudo, tá vendo? Ela tá quebradiça, tá? Ainda não tá bem manipulada, mas pelo menos tá toda incorporada. Nessa hora, eu coloco a minha gordura, tá? Por que agora só, Douglas? Bom, explicação de botar a gordura depois. Porque a gordura, ela é inimiga da água, certo? Elas não se misturam. Então, se eu botar a gordura junto na massa, ela vai... A nossa água vai ter mais dificuldade de penetrar no trigo e formar a rede de glúten. Entendeu? Por quê? Porque a nossa gordura ela vai entrar na proteína do trigo e não vai deixar a água hidratar. E ela vai atrapalhar um pouco. Então o que acontece? Depois que agora já está tudo incorporado, a água com o trigo, eu coloco a gordura. Porque agora sim, ela vai deixar a nossa massa mais úmida, e a gordura é importante para isso. A gordura faz com que a massa cresça melhor, ela fique mais fofa por dentro, ela dê aquela crocância por fora, tá? Ainda principalmente no nosso forno, que é um forno com temperatura não tão alta, certo? Além de dar sabor. Ah, pode ser qualquer gordura? Pode ser qualquer gordura. Pode ser manteiga, pode ser banha, pode ser gorduras vegetais, óleo de coco, azeite de oliva, tá? Não tem problema. Estou botando manteiga aqui sem sal, claro, né? Eu já botei sal na massa, porque eu gosto da manteiga. Mas se você quer, pode botar azeite de oliva? Posso. Posso botar óleo de girassol, óleo de canola? Sem problema nenhum. Posso botar banha? Pode, não tem problema nenhum. A gordura é importante, certo? Mas não importa qual gordura, tá? Ó, a nossa massa está toda incorporadinha, tá vendo? E agora nós vamos começar a sovar devagarinho ela. Como a gente vai sovar ela?
Não vamos. Segurar aqui, apertar aqui com a palma da mão e rasgar ela, tá vendo? Rasgar. Depois eu vou botar a câmera em outra posição, vocês vão ver, tá bom? Ó, ele tá incorporando. Tá incorporando nossa massa. Tá vendo como é uma massa que não é tão mole? Ó, ela já não gruda mais tanto na mão. Por quê? A farinha, ela me suporta isso. Talvez a farinha de vocês não aguente 60%, tá? Se for uma farinha boa, nita para ser acima de 11, 12% de proteína, que vocês vão ver ali como eu mostrei para vocês, ela já suporta bastante, tá bom? Não tem problema nenhum. Ó, tá vendo? Eu vou só rasgando. Não precisa bater na massa. Ela é delicada. Eu só quero quebrar as redes de glúten, fazer com que esse glúten se hidrate, tá? Ó. E nós vamos fazer... Essa é uma técnica que eu uso muito, tá? Nós vamos fazer várias sovas, entendeu? À medida que a gente vai fazendo a sova, nós vamos botar ela na geladeira, esperando o glúten e a rede de glúten se descansar, relaxar, e vamos bater de novo, até formar um ponto de véu, tá bom? Então, de novo, eu tô com a minha massa aqui, eu seguro aqui, com a palma da mão eu rasgo ela, viro para cá e rasgo, volto e viro para cá, rasgo, volto e dou um tombo nela sempre de 1/4 de volta, tá vendo, ó? Tá? Ó. Tá vendo, ó? Sem fazer força, ela se rasga sozinha, tá vendo, ó? Eu quero que ela se rasgue assim e volte. Ó, se rasgue assim e volte, tá? Ó, e ela vai incorporando a água. O glúten vai começando a se hidratar. A gordura está começando a penetrar nela, tá? E ela, vocês começam a ver que ela começa a ficar mais fofa, mais fácil de lidar. Com 60% de hidratação, vocês vão ter bem claro essa facilidade aqui, ó, tá vendo? Ó? É uma massa que não gruda, ela é gostosa de fazer e você não tem dificuldade nenhuma em sovar ela. Acima de 64%, 65%, ela começa a grudar mais na mão. Aí tem que ter um pouco mais de prática. Não que seja impossível, é melhor. Tá? Eu trabalho geralmente em alguns pãezinhos meus com 65, alguma coisa assim. Eu estou trabalhando com vocês aqui com 60, porque foi aquela que eu coloquei para vocês de teste e ficou bem legal, tá? E fica mais fácil para vocês começar o primeiro pãozinho francês de vocês com essa massa de 60% de hidratação, tá bom? E agora não tem mais segredo nenhum. É só ir mexendo nela, tá vendo? E trabalhando. Ó, vira que assim, vira, enrola, vira, enrola e gira de novo, vira, enrola e gira de novo, vira, enrola, gira de novo, tá bom? Agora, se for um dia mais frio, vocês podem deixar ela descansando aqui, botar um bol por cima e deixar descansando. Agora tá quente, eu prefiro que faça ela descansando na geladeira. Ela vai descansar o quê? Uns 10, 15 minutos. Para relaxar esse glúten para depois nós sovar de novo. E vamos fazendo isso umas 2, 3 vezes, até que a massa fique em ponto de véu, que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Vamos botar na geladeira e aguardar uns 10 minutinhos. Então, pessoal, já se passou 10 minutinhos, vamos tirar. Botei na geladeira com um paninho por cima para não ressecar a massa. Vamos tirar nossa massa aqui do nosso bol. Ó, olha como a massa já está mais mole, tá bem bonita, tá vendo? Ó, e mais lisinha, vocês conseguem ver que ela tá bem lisinha, tá? Então vamos continuar a nossa sova. De novo, segura aqui, palma da mão, rasgou, volta. Dá um vira aqui, rasgou, volta. 1/4, rasgou, volta. 1/4, rasgou, volta. Tá vendo? Ó, bem fácil, ó. Tá vendo que é uma massa bem boa de lidar? De novo, pro bol, geladeira, mais uns 10 minutinhos. Ó, pessoal, explicando de novo, talvez o pessoal não consiga ter entendido. Essa aqui, ó, é a tabelinha que tem em todo o pacote de trigo, certo? O que eu falo é isso, tá vendo aqui, ó, tem a parte de proteína, aqui tem 6,4. Então, para 50 gramas, tá vendo? Como eu quero
porcentagem é 100, né? Então teria que ser em cima de 100 gramas. Então, multiplico por 2, 6,4 me dá 12,8, certo? E essa tabelinha, essa coluna que vocês têm que ver, não é essa aqui, ó. Essa aqui é a porcentagem de valor diário de proteína que a gente tem que consumir. Tá 9% aqui, entendeu? Não é essa aqui, é essa aqui, ó, tá? Por calorias e tem os carboidratos, tem tudo isso aqui. Então é essa aqui, ó, tá? Essa é a coluninha que vocês têm que prestar atenção. O Venturelli tem proteína 6,4. Combinado? É isto? Ó, já voltando aqui, ó, se lembra da esponja que a gente fez no início da aula, no início do vídeo? Olha como ela tá bonita aqui, ó. Olha como a esponja fica, tá vendo? Essa é a qualidade da esponja, ó. Ela vira uma esponja mesmo, tá vendo, ó? Tá? Aqui tá pronta para nós colocar na nossa massa. Beleza? Vou tirar agora a massa da geladeira e vamos finalizar a sova para fazer o descanso. Então, pessoal, finalizamos a sova. Sovei 3 vezes, tá? Cada vez eu deixava 10, 15 minutos na geladeira. Por que na geladeira? Porque como aqui tá quente agora, eu não quero que a fermentação comece antes do tempo. Então eu tenho na temperatura mais baixa da geladeira, eu estabilizo e retardo a fermentação e dá tempo da minha massa relaxar entre as sovas, tá vendo? Olha como ela fica. Bem macia, bem lisinha, tá? Ponto de véu é aquele ponto que a gente pode esticar a massa sem ela estourar, tá vendo, ó? Sem ela estourar, tá? Então praticamente ela tá pronta de sova. Certo? O que a gente faz agora? A gente vai começar a fazer a nossa primeira fermentação, tá? Primeira fermentação. Deixar a massa bem lisinha, bem um bolo, uma rolinha assim, uma bolinha desse jeitinho, caprichadinha, tá? Olha como tá bem lisinha, tá vendo, ó? Bem lisinha. E vamos botar aqui nosso bol, botar aqui para fermentar. Temperatura ambiente. Quanto tempo? 30 minutos, 40 talvez. Ela não precisa dobrar de tamanho, a gente não quer que ela dobre o tamanho. A primeira fermentação vai ser mais rápida, tá? A segunda fermentação, que vai ser daí já no formato do pãozinho, daí a gente vai deixar ela fermentar mais 30, 40 minutos, 50 minutos, vai depender daí da temperatura que vocês estão, né? Do calor do dia, tá? Quanto mais quente, mais rápido ela fermenta. Quanto mais frio, mais demora, ela vai demorar para chegar na ponta que a gente quer. Beleza? Então, recapitulando, fizemos o nosso pré-fermento, deixamos aqui, ela ficou uns 30 minutos até formar a esponja. Aí fizemos toda a massa, fizemos a primeira sova da massa, incorporamos a gordura no final dessa sova, sovamos mais um pouquinho, botamos na geladeira 10, 12 minutos, voltou, finalizei a outra sova, mais 10, 12 minutos, e na última sova ficou acho uns 15 minutinhos, tá? Certo? O pré-fermento demorou 30, 40 minutos para virar esponja. Então nós estamos já com quase 2 horas, 1h30, 1h40 já de preparo da massa. Agora ela vai fazer a primeira fermentação. Essa primeira fermentação vai demorar mais uns 30 minutinhos, 40, que acho que até vai ser mais rápido, hoje está começando a ficar mais quente, tá bom? Certo? E depois essa primeira fermentação, a gente vai começar a fazer os nossos moldes do pãozinho. E depois voltar para fazer mais uma fermentação. E depois vamos botar no forno. Beleza? Daqui uns 15, 20 minutos conversamos de novo. Então, pessoal, se passou em torno mais ou menos de 25 minutos, mais ou menos. Ó, como ela aumentou 1/3, não chegou a dobrar de tamanho. Vocês vão ver que a massa está bem mole, tá vendo? Ó, bem molinha mesmo, bem leve, tá bem legal. Vamos agora porcionar ela. Eu pesei antes, essa nossa massa deu mais ou menos 700 gramas. Vamos tentar então 700 gramas fazer com 80, 85 gramas cada pão, dá em torno de 8 pãezinhos. A gente pode pesar o pãozinho, né? Ou cortar mais ou menos a olho 8 pedacinhos de massa de pãozinho aqui, né? Ó, dividir em 4 aqui, ó. 1, 2 aqui, 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Aqui deu um pouquinho maior, vamos botar pra cá. Pronto, tá vendo? De novo o outro. Pronto.
Agora a gente vai fazer a primeira modelagem. Vamos abrir ele aqui assim e vamos puxar daqui para cá, ó, assim, e vamos enrolando e empurrar para baixo, enrolando e empurrando com a ponta do dedo para baixo, para começar a dar o formatinho do pãozinho para nós, tá? Ó, tá vendo? Deixa para cima assim, de novo. Aqui, empurra, aqui, empurra, aqui, empurra. Enrola, empurra, enrola, empurra, porque a gente vai esticando a massa. Quanto mais esticadinha a gente tiver a nossa massa, melhor o pãozinho vai crescer. Não precisa enfarinhar, tá vendo? Ó, ela não gruda, a massa tá bem leve. Eu gosto da Venturelli por causa disso, olha como a massa tá bem branquinha. Ó, tá vendo? Essa é a primeira modelagem, tá bom? Vamos fazendo todos assim no resto. Bom, agora vamos dar a segunda modelagem nele. A primeira foi para fazer o primeiro formatinho, tá? A emenda para cima, não vamos fazer a mesma coisa que a primeira. Vamos fazer isso aqui virar um planozinho assim. E agora sim, vamos fazer agora o definitivo. A mesma coisa. Enrola e aperta, enrola e aperta. Quanto mais esticado, melhor. Tá vendo? Ó, enrola e aperta, enrola e aperta, enrola e aperta, enrola e aperta. Tá vendo? E aí no final a gente só finaliza com a palma da mão aqui assim, só para aumentar ele o tamanho dele. Enrola um pouquinho e coloca na nossa forminha. Tá? A forma, eu peguei uma forma de pizza untada, pode ser com manteiga, qualquer gordura. E vamos botar ele de uma maneira que eles não se encostem, fique um dedo em cada um mais ou menos, tá bom? Ó, pessoal, ficou assim, prontinho, tá vendo o espaço de 1 ou 2 dedos entre eles, porque eles vão crescer, vamos deixar crescer até dobrar de tamanho. Mais ou menos isso, mais uns 30, 40 minutos nesse calor, tampadinho com a toalha úmida, tá? A forma, ela baixa, ela é boa, ela tá untada, por quê? Porque daí faz com que a nossa umidade do forno, que depois eu vou explicar, ela pegue todos os pãezinhos. Então agora é deixar dar a segunda fermentação, o segundo crescimento nele, tá bom? Toalhinha por cima. 30, 40 minutinhos agora. Ó, primeira modelagem, vamos agora amassar de novo. E vamos fazer a segunda modelagem. Aí a gente tem mais forma e com isso faz com que o nosso pãozinho fique mais bonitinho. De novo, ó, empurre com a ponta do dedo e empurre para fora de novo, assim, ó. E vai fazendo isso. Depois, com a palma da mão, a gente só alarga para tentar aumentar o tamanho deles. Aqui não encosta, só os dedos das laterais encostam, tá vendo? Ó, fechou nosso pãozinho. Tá vendo? Aqui estão todos eles prontos. Vamos cobrir e deixar 30, 40 minutinhos até dobrar tamanho. Vocês viram que o espaço entre eles é 1 ou 2 dedos, tá? Porque eles vão dobrar de tamanho e depois a gente vai levar para o forno. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre o forno. O nosso forno de casa, ele chega às vezes no máximo 250, 280 graus. Então nós queremos o máximo dele. Então a gente vai pré-aquecer ele uns 10, 15, 20 minutos antes, até ele chegar a temperatura de 250 graus, o máximo que ele chegar, tá bom? O meu aqui é um forno que eu não ponho dourador, eu deixo só a parte de baixo ligada, como se fosse assar um bolo, tá? Um outro tipo de pão qualquer, beleza? E um segredo bem importante para o pãozinho francês é a umidade do forno. Quanto mais umidade, mais crocância ele vai ter. Pelo menos nos primeiros 15 minutos do tempo de assar ele, tá bom? Como a gente consegue essa umidade?
nós vamos colocar na parte mais baixa do forno uma forma com pano e água quente. Tá vendo? Não precisa encher de água quente, mas botar por quê? Porque daí essa água quente vai virar um vapor dentro do nosso forno e vai fazer com que tenha umidade suficiente para deixar nosso pãozinho crocante. Tá bom? Nós vamos colocar agora essa forma aqui, esperar uns 5 ou 6 minutos, aí a gente vai colocar nossos pãezinhos. Beleza? Então, pessoal, ó, nosso pãozinho cresceu bastante, dobrou de tamanho. O forno já tá com a nossa forma com água, o forno tá bem úmido, a 250. Então agora vamos fazer o quê? Vamos, ou uma faca bem afiada, ou com uma gilete, vamos fazer um corte em 45 graus do nosso pãozinho. Ó. Beleza? E vamos levar ao forno. Caprichado. Ó, tá aqui, ó, tá vendo, ó, nossa toalha embaixo, o forno a 250 graus. Vamos abrir, olha a quantidade de vapor que sai. Tá vendo? Vamos botar nosso pãozinho. E pronto. Deixamos 15 minutos com a umidade, depois a gente tira a umidade e deixa mais uns 15 a 20 até o pãozinho ficar pronto. Beleza? Ó, pessoal, deu já 15 minutos, ó, o vapor que sai, tá vendo? Vamos tirar a umidade. Ó como é que está o nosso pãozinho. E agora deixar mais uns 15, 20 minutos até ele dourar. E daí está pronto. Então, pessoal, 15 minutos depois, estamos com nossos pãezinhos aqui. Olha que bonitos, lindos. Como eu falei, ele já não cresce tanto igual da padaria profissional, né, dos padeiros. Por quê? Porque o nosso forno é limitado em temperatura, tá bom? Mas a crocância, ó, e o miolo fofinho é igual. E saboroso também. Olha como ele fica bonito, tá vendo? Ó? Lindo. No total, com o forno, com o tempo de assar tudo, em torno de 3 horas, 2 horas e 50, 3 horas e pouco, é a média que a gente vai fazer um pãozinho francês. Beleza? Tomara que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e nos aguarde com mais vídeos. Abraço, rapaziada!